tração maior, famílias mais rígidas, de valores mais conservadores, possivelmente os descendentes dessa família estarão mais, terão maior propensão a desenvolver. É bom lembrar também que há um componente a ser aqui ressaltado, a genética. Geralmente pais depressivos terão filhos, possivelmente filhos também depressivos. O trabalho, a pressão social, a questão de você ter que manter o seu padrão de vida e correr, enfim, a pressão do dia a dia pode transformar a pessoa numa pessoa depressiva? Nós temos 5 fatores que interferem aí. Genético, acabei de dar um exemplo. A bioquímica, que é exatamente esse déficit dos neurotransmissores. Que são neurotransmissores? São os elementos que trazem para o soma, para o corpo, as repercussões cerebrais. Não é? A terceira, psicológica, que está aí na pressão, na família, na forma de educar, na forma do negar, na forma de restrição exagerada, isso é, num recalcamento do desejo de forma muito acentuada. E, finalmente, ambiental. Também ambiental. O ambiente concorre para isso. Existe um tipo de depressão chamada transtorno de humor sazonal, que só se manifesta geralmente no inverno, pela ausência do sol, aquela penumbra, porque o momento do dia que a depressão é mais acentuada é no final da tarde. E qual seria o tratamento na psicanálise para todos esses casos que a gente mencionou aqui ou para uma parte deles? Na primeira classificação das doenças mentais, a depressão maior, a distimia, o bipolar, a psicanálise entra apenas como um suporte ao tratamento medicamentoso prescrito e acompanhado por um psiquiatra. Só a psicanálise aí não terá efeito positivo. No segundo caso, nas depressões decorrentes dos traumas, das decepções, das perdas, aí a psicanálise se aplica na sua totalidade e com resultados muito bons. Sem remédios? Sem nenhum tipo de medicamento. Apenas buscando a origem do problema. E aí resgata esse conteúdo depositado no inconsciente, traz esse conteúdo para o consciente e é uma ressignificação. Nada mais é do que uma tomada de consciência. Então, e aí só na palavra e na técnica. O nome da psicanálise inicial era A Cura pela Palavra. Berta Poppenheim, a primeira pessoa que foi psicanalizada na história do Dr. Sigmund Freud. Joseph Breuer, precursor de Freud. Doutora, essa grande psicanalista depois dizia, psicanálise interessante, não é? Esse método que você usa é a cura pela palavra. Pois é, uma curiosidade, quando é que um psicanalista percebe no paciente dele que ali a palavra não vai ser suficiente para a cura, vai ter que, enfim, ter um medicamento ou levar para um médico, psiquiatra ou uma outra especialidade? Em que momento? Isso é possível acontecer na psicanálise? Sim, é questão de ética. Eu acho que todo profissional deve ser suficientemente ético para dizer ao seu paciente quando aquela patologia é tratável na sua especialidade ou não. Então, quando o psicanalista percebe que ali é uma doença estrutural, ele não pode ficar ali simplesmente alimentando um processo que não terá nenhuma eficácia. Ele deve encaminhar para o psiquiatra. Mas pode, se o paciente se desejar, fazer um trabalho apenas, como eu falei, de suporte. Como é que você enxerga a sociedade hoje? A gente vê tanta violência contra a criança. A gente viu agora um caso recente em Petrolina que o pai matou o filho de 1 ano de idade e o outro de 10 meses, alguma coisa assim, ou 2 anos, e que ele terminou sendo linchado e morto. Tanta gente presa, tantos crimes acontecendo em classes sociais diferenciadas. As pessoas estão doentes ou essa atitude é como se diz assim, a pessoa vem mesmo com esse jeito ruim de ser? Você usou uma palavra interessante, ruim. A pessoa que é mal. Lembre-se que sempre por trás de uma maldade, por trás de um crime, por trás de um comportamento que dissocie dos padrões normais da sociedade, existe uma patologia estimulante. Não resta dúvida que existem outros fatores que contribuem para a sociedade vivenciar esse momento de tamanha violência, de tamanha agressão entre eles. Mas eu digo sempre, patologicamente, eles não são exatamente imunes, eles estão comprometidos. Nunca diga que alguém é totalmente mau. Sempre por trás daquele comportamento que difere do padrão de normalidade, existe uma patologia que o torna uma normal, fora do padrão que a sociedade elegeu como sendo ideal. Rufino, eu sei que não existe uma receita para todo mundo, mas existe alguma dica que as pessoas precisam ligar uma luz e dizer, olha, eu estou começando a ficar deprimido aqui, eu preciso resolver essa questão. Qual seria a dica geral?
A depressão, como qualquer outra patologia de natureza mental, ela varia a sua manifestação de pessoa para pessoa. Você bem disse, não existe uma receita de bolo pronta para dizer isso aqui é depressão. É preciso que haja, o indivíduo percebe quando o seu comportamento não está lhe sendo agradável, quando ele não está mais suportando conviver com ele mesmo, até porque nós somos seres estranhos para nós mesmos. Então há uma necessidade de buscar um profissional. Telefone do senhor, para quem estiver interessado? O meu celular é 9979-2549 ou o telefone do meu consultório, 3343-1277. Só para a gente finalizar, então, quando a pessoa tem algum problema no dia a dia, é melhor refletir antes de agir? Sem dúvida, sem dúvida. A questão do imediatismo, a questão da intempestividade gera a erros graves. Quando alguém lhe agride, você tem que parar e perguntar a si mesmo, por que ele está me agredindo? Isto é uma ação ou é uma reação ao meu próprio comportamento? Ou fui eu o agente desencadeador deste comportamento do outro? Reflete e depois age. Muito obrigado pela sua participação, um bom fim de semana. Eu agradeço a você e ao seu programa Ponto de Vista, e aqui me coloco, estarei sempre disponível, porque levar o conhecimento da psicanálise à população é a minha meta prioritária enquanto profissional desta área. Muito obrigado. E se você tiver alguma sugestão de entrevista, mande o seu e-mail para a gente, pontodevista@redetribuna.com. Ponto de Vista, aqui você fica bem informado. Até sábado que vem, às 10 horas da manhã. Tchau!